Que Deus abençoe, meus amigos, meus irmãos do YouTube. Deus dê a bênção e a vitória para você, né? Você viu aí que o título é o mesmo, mas agora está a segunda parte. Porque o vídeo anterior eu coloquei o resultado de uma revelação. Está lá, parte 1. Falei sobre Isaías capítulo 6, a revelação do trono de Deus, tá? E o chamado de Isaías. Né? Qual foi o resultado daquela revelação de Deus na vida de Isaías, né? Resultado maravilhoso. Primeiro, né, a revelação trouxe à tona, ali para Isaías, o pecado de Isaías, o erro que Isaías tinha. Isaías vai falar, olha, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Falando, nos mostrando que a revelação, ela vai provocar, vamos dizer assim, um arrependimento. Quando a revelação é de Deus, ela vai provocar o arrependimento. E provocando o arrependimento, Deus vai lá agora e o serafim vai pegar uma brasa viva do altar e vai tocar nos lábios de Isaías. Aí então, Deus vai perguntar quem há de ir por nós, a quem enviarei, Isaías vai prontificar em fazer a obra de Deus. E agora, antes de nós começarmos aqui, eu quero te pedir, que essa segunda parte é bem rápida, para você dar o seu like nesse vídeo, tá bom? Para você se inscrever no nosso canal e ativar aí o sininho das notificações. Toda vez que eu pôr um vídeo aí, você vai ficar sabendo. Toda vez que eu entrar ao vivo, você vai ficar sabendo, o YouTube vai te notificar. Tá bom? Mas no livro de Daniel, vamos começar aqui, lá no livro de Daniel, né? Quando o rei Nabucodonosor tem aquele sonho, e o rei Nabucodonosor esquece o sonho, né? Tá no capítulo 2, tá? Deixa eu ver aqui. No capítulo 2, do versículo 27 e 28, tem escrito assim, ó. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem cantadores, nem magos, nem astrólogos o pode revelar ao rei. Mas há um Deus do céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça, quando estava no seu leito, são estas. Então Daniel vai começar ali a revelar para o rei o sonho dele. O rei esqueceu o sonho. Sonhou e esqueceu o que tinha sonhado. Então Deus revelou tanto qual sonho que era e deu ainda a Daniel a interpretação do sonho. Tá? E o resultado de uma revelação. No vídeo anterior, tá aí, você pode ver, tá aí a primeira parte. Você vê que o resultado daquela revelação, daquela visão de Deus, daquela revelação de Deus para o profeta Isaías, né? Quando você entra na presença de Deus, que você vê a presença de Deus, a primeira coisa que Deus vai colocar ali para você, vai te mostrar, é o seu erro, é aquilo que você tem errado, aquilo que você tem que consertar. Por isso que em João 14, o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo queria convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Homem nenhum pode convencer ninguém a nada. É o Espírito Santo que convence. Então, na vida do profeta Isaías lá, a primeira coisa que aconteceu quando ele viu Deus foi ele reconhecer que ele era errado, que ele tinha uma falha, que ele era um homem de lábios impuros e que ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. Você está entendendo? O resultado ali foi o perdão às suas iniquidades, foi tirado e perdoado os seus pecados. Depois que ele foi purificado,
a iniquidade foi tirada, o pecado foi perdoado, então Deus vai perguntar, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então ele vai prontificar, eis-me aqui, envia-me a mim. Por quê? Porque ele já tinha sido purificado. Quando o anjo tocou na boca dele com a tenaz, com aquela brasa viva do altar, o anjo vai ver seus lábios foi purificado. Ele dali para frente seria um profeta, tá entendendo? Que ia falar a palavra de Deus, os lábios dele tinham que ser purificados. E ele falou que os lábios dele eram impuros, então não tinha como Deus usar ele. Ele tinha os lábios impuros, como é que Deus ia usar ele? Então primeiro Deus purificou os lábios dele. Depois Deus consagrou ele, vamos falar assim, ungiu ele como profeta. E ele vai se tornar um dos maiores profetas. Até chamado de profeta messiânico, porque foi o profeta que mais profetizou a Bíblia do Messias. Tá entendendo? Antes de Deus te usar, Deus não vai te usar de qualquer maneira. Deus não vai te usar você tendo uma vida igual o Jair Pires cantava, crente remundo, pé na igreja, pé no mundo. Não vai. Dentro da igreja está pulando, está gritando, está rodando, está entregando profecia, está entregando revelação e falando em estranha, mas quando sai da porta para fora é outra. Não, Deus não vai te usar assim. Deus ele não vai te usar dessa forma. Está entendendo? Deus primeiro ele vai purificar. Uma coisa muito simples para você entender. Você vai tomar um café. Você vai beber alguma coisa. Você não vai usar um copo sujo. Se o copo está sujo, primeiro você vai lavar. Não sei onde é que você está me vendo, se é no tanque, se é na bica, se é no rio, não sei. Antigamente era, né? Na bica, no rio, mas lavava. Na cisterna, poço artesiano, mas lavava. O copo tinha que estar limpo para você usar. Tá entendendo? Então Deus, ele primeiro, o resultado dessa revelação tem que ser uma mudança de vida. Hoje nós estamos vendo uma febre aí de, vamos falar assim, revelações. Mas se você for no Google, e você pôr no Google, eu vou colocar aqui, para você ver, o significado da palavra revelar. Tá? A minha internet é uma maravilha, uma glória de Deus. Tá? Então a glória de Deus. Você põe aí no seu Google aí, ó, significado, tá? De revelar. Eu nem vou para a Bíblia não, hein? Eu vou pôr no Google. Significado de revelar. Você põe no Google aí, vai estar escrito assim, ó. Tirar o véu. Deixar ver. Mostrar. Manifestar. Fazer conhecido. Divulgar. Tirar o véu. Tirar o véu é como se tivesse minha mão encoberta. Você vai revelar você vai tirar o véu, revelou. Então é aquilo que está escondido. Meu rosto está escondido. Tirou a Bíblia, revelou. É aquilo que está escondido. Aí eu te pergunto, a pessoa vai lá para revelar seu nome está encoberto? Não. Creio que todos os seus amigos sabem qual é o seu nome. Se ele revelar seu nome, não. Seu CPF, sua identidade, está encoberto? Não, você sabe ela. Então revelar é aquilo que está encoberto. Revelar é aquilo que está que ninguém sabe, que está oculto. Mas peraí, pastor, quer dizer que se eu pedir a Deus uma resposta, Deus não vai usar do pregador, ou do mensageiro, ou da irmã para falar, não? Se você e Deus souber, sim. Se o pregador não souber, beleza, então Deus pode usar dele e falar com você. Mas você tem que ver qual é o resultado daquilo que foi revelado. O que aquilo trouxe de benefício para a sua vida. Tá entendendo? E toda revelação, ela tem que estar
baseada nas Escrituras. Tá? A revelação de Deus tem que ser baseada nas Escrituras. Se revelou para você uma coisa que não está na Bíblia, está errado. Eis meu servo, irmão, Espírito de Deus me manda te falar que tu vai passar muita luta. Não precisa falar isso, porque é só você ler a Bíblia. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Pronto. Não é revelação. Isso não está encoberto. É só você ler a Bíblia que está escrito lá. Irmão, Deus pôs um anjo ao seu redor. Não precisa revelar isso, porque a Bíblia já fala. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Não está encoberto, está lá na Bíblia, está bem revelado na Bíblia. Então a revelação é aquilo que está oculto, mas a revelação tem que estar baseada nas Escrituras. A Bíblia diz assim, ó, isso aqui eu já ouvi. Tenha paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é? Fala assim, manter a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu já vi pessoas entregar a revelação, mandando uma pessoa. Espírito de Deus manda falar com a irmã, que é para a irmã deixar essa pessoa para lá. Ignorar essa pessoa. Não. Deus não vai falar isso, não. Está contra a palavra. A Bíblia fala que mantenha a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está entendendo? A revelação tem que ter a base bíblica. Agora você vai ver qual é o resultado que aquela revelação vai trazer para você. Qual é o resultado que aquela revelação vai trazer para você. Está entendendo? É algo que de Deus, a Bíblia fala que a bênção de Deus, ela não acrescenta dores. O que Deus te dá não vai acrescentar dor. Se é de Deus, não vai acrescentar dor. Está lá na Bíblia, falando que a bênção de Deus, ela não acrescenta dores. Está entendendo? Então você, nós temos que observar qual é o resultado que essa revelação está trazendo para a minha vida. Primeira coisa, querido, recebeu a revelação, recebeu a palavra profética, não vai pulando, saltando, plantando bananeira, virando cambaiota. É de Deus, é de Deus, é de Deus, que é de Deus, é de Deus. O livro de Jeremias, eu amo o livro de Jeremias. Capítulo 28 de Jeremias. Vai ter um homem lá chamado Ananias. Ananias. Tá? Tá escrito assim no capítulo 28, tá? No capítulo 28, você vai lá no capítulo 25, o Jeremias vai falar que Israel vai ficar 70 anos no cativeiro. Capítulo 28 vai vir no capítulo 28, Ananias vai falar que é mentira, que não era 70 anos, que ia ficar só 2 anos, que Deus tinha falado com ele. Ele vai falar, assim diz o Senhor, tal, depois de 2 anos, o Senhor vai quebrar o jugo, vai voltar tudo. Quando chega no versículo 6, está escrito assim, ó, depois que Ananias profetizou, que seria 2 anos, Deus já tinha falado que era 70. E agora o profeta Ananias, tá? O falso profeta Ananias vai profetizar que é 2 anos, que não era 70. Aí Jeremias vai responder ele, ó, no versículo 6. Disse, pois, Jeremias, disse, pois, Jeremias o profeta. Amém. Assim faça o Senhor. Confirma o Senhor tuas palavras com que profetizaste, e torne a trazer da Babilônia a esse lugar os utensílios da casa do Senhor, todos os exilados. Mas, ouve agora estas palavras, que eu falo a ti e a todo o povo, que ouçam. Os profetas que houve antes de mim e de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra e mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta quer profetizar paz, só ao cumprir a sua palavra será conhecido como profeta
que de fato o Senhor enviou. Capítulo 28 de Jeremias, versículo 8. O que eu quero te dizer com isso? Quando você recebeu uma palavra profética, se você recebeu uma revelação, se você recebeu alguma coisa, não vai pulando, gritando, plantando bananeira, virando cambalhota, dando glória a Deus. Ah, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Porque eu tenho visto muitas pessoas frustradas. Por quê? Ah, Deus falou comigo, mas não cumpriu. O que Deus falou não cumpriu, não. Talvez nem foi Deus que mandou falar. A pessoa tirou daqui, ó. Como dizia minha mãe, a pessoa tirou debaixo do braço. Ananias tirou essa profecia debaixo do braço. No capítulo 25, Deus fala, 70 anos. No capítulo 29, aí, ó, no versículo 10, você vai ver que Deus vai falar de novo. É 70 anos e pronto, acabou. O Jeremias, quando ouviu aquilo, ele vai falar, ó, que Deus cumpra. Por que Jeremias falou isso? Porque naquele momento, Deus não falou nada com Jeremias. Deus vai falar com Jeremias em seguida. Tem uma palavra aqui muito bonita, no versículo 8 que eu li, né? O versículo 9. Então o profeta Ananias tomou aqui está escrito canzis, mas é aquele negócio que põe, né, no boi, né? Ele colocou, pegou do pescoço de Jeremias, o profeta, e quebrou o jugo. Minha esposa me ajudando. Pegou o jugo, na sua Bíblia está escrito jugo. Nessa tradução aqui está escrito canzis. Tá? E quebrou. E falou na presença de todo o povo. Ele vai repetir. Tá entendendo? Tá? Ele vai repetir toda a palavra. Tá entendendo? Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sob o pescoço do profeta Jeremias, eu estou lendo o versículo 12 de Jeremias 28. Veio esta palavra do Senhor dizendo: vai e fala a Jeremias, a Ananias. Ou seja, presta atenção aqui. Olha aqui. Ananias profetiza, capítulo 28. Jeremias vem e fala, beleza, que Deus cumpra a palavra que falou na sua boca e traz todos os utensílios e todos os exilados. Por que Jeremias falou isso? Porque o profeta só fala quando Deus manda. Nesse momento do versículo 6, Deus não tinha falado com Jeremias. Deus vai falar com Jeremias lá no versículo 13. Tá entendendo? O profeta só fala quando Deus manda. Como no versículo 6 Deus não tinha falado nada com Jeremias, o que Jeremias fala? Amém, que Deus cumpra tudo que falou na sua boca. Que traz os utensílios e os exilados. Mas tem uma coisa, Ananias. O profeta que profetizar a paz, só depois que a profecia dele se cumprir, é que ele é considerado como um homem que Deus mandou. Isso está lá no livro de Jeremias. Então o que eu quero te falar com isso tudo que eu te falei aqui? Quando você recebeu uma revelação, não vai acreditando assim não. Porque eu tenho visto muitas pessoas, como eu falei, frustradas. Sabe por quê? Recebeu uma palavra falando que era profética, falando que era de Deus. Ele colocou a fé dele naquela palavra. Não foi Deus que falou e não cumpriu. Sabe por quê? Porque Deus não tem obrigação de cumprir palavra que ele não falou. Deus não tem obrigação de cumprir uma palavra que ele não falou. Não tem. Ah, pastor, e o profeta Elias? Como é que fica? Agora, qual é o profeta hoje que tem a vida que Elias tinha? Me diga um. Um profeta. Um homem hoje que tem a vida e a moral que Elias tinha. Elias foi levantado para aquilo. Se Deus não mandou falar, agora você vai lá no livro de Hebreus, você vai ver que vai falar assim, ó. É Hebreus? Eu não sei se é Hebreus ou se é Timóteo, eu esqueci qual livro que é. Fala assim, ó, que Elias orou e a chuva parou. Depois tornou a orar e o céu deu chuva. Lá no livro de Reis não fala que ele orou. Lá, tá?
Lá na carta do Novo Testamento, tá entendendo? Lá no final da Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, vai falar que Elias era homem como nós mesmos, sujeito às mesmas paixões. O Tiago vai falar assim, ó, e orou, e por 3 anos e 6 meses não teve chuva. E depois orou, e o céu deu chuva. Você está entendendo? Então, mesmo sendo Elias, ele tinha que pedir. E era desafio. Você vê quando Elias, o rei manda buscar ele faz um desafio. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma Tite aos 50. Olha aí, quem é macho aí para falar isso, irmão? Se eu sou homem de Deus, vai acontecer isso. E acontecer na hora. Não é daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Não, 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 não. Na hora. Caiu fogo do céu e queimou aqueles homens. Então Deus não tem obrigação de cumprir profecia que ele não mandou falar. Então quando você recebeu a revelação, espera cumprir. Se cumprir, pronto, foi Deus que falou. Agradeça a Deus, glorifique a Deus, dê o seu testemunho. Se não cumprir, é sinal que não foi Deus que falou. Está lá no livro de Jeremias, capítulo 28, versículo 12, que eu falei, né? Versículo 8. O profeta que houve antes de mim e de ti, desde a antiguidade profetizou guerra e mal, e peste contra muitas terras, e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao se cumprir a sua palavra, é que este será conhecido como o profeta, o homem enviado por Deus. Só depois que a profecia se cumpre, é que aquela pessoa é considerada como o homem que Deus enviou. Aí você recebeu aquela revelação, igual Isaías, que eu falei lá no primeiro vídeo. Qual foi o resultado daquela revelação na vida de Isaías? Ele vai ter os lábios purificados e ele vai se tornar um dos maiores profetas da Bíblia. Se Deus te deu uma revelação, se Deus confiou em você uma revelação, essa revelação tem que trazer mudança na sua vida. Essa revelação tem que trazer melhoras espirituais na sua vida. O seu nível espiritual tem que subir. Se você for lá que é segundo as Crônicas, aqui é 20 e 26, lá que é segundo as Crônicas 20 e 26, se eu ver se é, eu até, segundo as Crônicas 20 e 26, se eu ver aqui, eu acho que é isso mesmo, tá? Segundo as Crônicas 20 e 26, deixa eu ver, ou 26, 26, aqui ó, segundo as Crônicas 26 e versículo 22, está escrito assim ó, quanto aos mais atos de Uzias, tanto o primeiro como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Você vai ver que o Amós ele vai ser considerado um escriba. Ele era o escriba antes dele ser profeta. E o que aquela revelação do versículo capítulo 6 trouxe para ele? Naquele momento, o resultado daquela revelação, daquela glória que ele viu de Deus, foi que ele se tornou um dos profetas maiores da Bíblia. Um dos profetas mais usados por Deus, junto com Ezequiel, junto com Jeremias, tá entendendo? Junto com Daniel. Tá entendendo? Qual foi o resultado? A vida de Isaías mudou. Os lábios dele foram purificados. Então, uma revelação, você tem que ver qual é o resultado que essa revelação trouxe para a minha vida. Porque se Deus te deu uma revelação, se Deus te mandou te entregar algo, e foi Deus, tá entendendo? Revelação de Deus não traz contenda. Se a revelação que você recebeu trouxe contenda na sua vida, não foi Deus quem mandou. Porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus não é espírito de confusão. O Espírito de Deus não é espírito de confusão. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de contenda. O que aconteceu com Datã, Coré e Abirão quando tentou levantar contra Moisés? A terra abriu e engoliu eles e o povo deles. Pronto. Por quê? Porque Deus não aceita isso.
revelação de Deus para sua vida, ela tem que trazer o resultado positivo. Mesmo que se for uma profecia de correção, o que nós não estamos vendo nos dias de hoje. Profetiza carro, casa, profetiza dinheiro, profetiza bênção. Mas até hoje eu não vi ninguém falar assim, ó, você tem prostituição, sem vergonha. Vai confessar teu pecado. Você não vê essas profecias aí. Profetiza tudo. Fala tudo. Mas e a profecia de correção? Porque o profeta Elias, ele profetizou para multiplicar o azeite da viúva e a farinha na panela. Ele profetizou a prosperidade. A prosperidade, pô. O azeite multiplicar e a farinha multiplicar é a prosperidade. Ele profetizou prosperidade. Ele orou e o filho da viúva ressuscitou. Olha que benção! Mas ele olhou na cara de Cacá e falou assim, ó, rapaz, tu é perturbador de Israel, filho do cão. Então, profeta que é profeta, tem hora que ele vai dar umas lenhadas. E se for ovelha, vai aceitar. Profeta, ó, recebeu mensagem de correção. A pessoa achou ruim, você pode ter certeza que tem um lobinho escondido por ali. Tem um lobinho escondido por ali. Então fica com esta palavra. É a última palavra. O último vídeo sobre essa palavra. Qual o resultado de uma revelação? O resultado de uma revelação de Deus para você. Ela tem que trazer mudança na sua vida. Ela tem que trazer bênção para a sua vida. Mesmo que essa revelação for de correção. Citei Isaías e citei Daniel. Por quê? Daniel falou assim, há um Deus no céu que revela o segredo. Há um Deus no céu que revela o segredo. Há um Deus no céu que revela o segredo. Agora você está preparado para receber a palavra de Deus? Seja ela de bênção, seja ela de correção? Você está preparado? Ou você só está querendo que Deus venha, ó, passar a mão na cabeça? Hã? A minha mãe gostava de mim. Eu sou o filho mais novo. Ela chama de meu caçulinha. Minha mãe. Entendeu? A minha mãe me chamava de meu caçulinha. Mas na hora que eu pintava, antigamente, tá? Tinha ali, ó, uma vara. Quem dera fosse vara. Tinha uma vara ali pra, ó, pra corrigir. Tá entendendo? Mas pera aí, pastor. Sua mãe te batia? Chamava de meu caçulinha. Eu era o caçulinha dela. Nossa, Deus. Você queria ver minha mãe virada no cão, é mexer comigo. Mas na hora que eu pintava, meu filho, couro nele. Era. Aí tem aquela passagem, Deus é pai, não é padrasto. É isso mesmo. Deus é pai. O pai corrige. O pai põe de castigo. Então, a revelação... Só que aquele couro que a minha mãe me deu, muitas vezes, eu agradeço a Deus hoje. Eu falo assim, ó, maldita foi a correiada que caiu fora. Tinha que ter acertado todas. Porque hoje eu vejo o que aquela correção rendeu para mim. Tá entendendo? Hoje eu vejo o que aquela correção rendeu para mim. Minha mãe me deu um couro uma vez para me respeitar a opinião de uma professora minha, que eu briguei com ela por causa de igreja. Minha mãe foi lá e me deu um cacete dentro da escola e falou comigo, respeita essa professora. Uai, o que é isso? Sabe o que isso rendeu para mim? Hoje eu sei que eu tenho que respeitar todo mundo. Eu aprendi com minha mãe. Então Deus, ele pode corrigir também. Deus, ele pode dar correção também. Deus, ele pode pôr de castigo. Como é que é o castigo de Deus? Você imaginou? Pois pronto. Tu fez coisa errada, pois fez? Eu sou pai, não é? Tu falou que Deus falando com você, comigo e com você. Ah, eu sou pai, não sou padrasto. Tá, então eu sou pai. É, então tu tá de castigo, infeliz. Não vou te revelar mais nada. Você vai ficar tanto tempo aí, ó, sem você receber uma revelação minha, uma palavra minha, deixar de ser bom. Você já teve época na sua vida que você foi na igreja? Deus não fala com você nem para te xingar. Isso aí às vezes é o castigo de Deus. Você fez pintança? Fez? Ó. Aí aquele pregador para passar a mão na cabeça,
Ai, não, quando Deus está calado é que ele está trabalhando. Não é nada, também Deus pôs você de castigo. Tá de castigo, infeliz, você vai ficar de castigo. Vai ficar de castigo. Tu fez pintança? Tá de castigo. Igual minha mãe punha. Senta na cadeira, fica aí. Tanto tempo, vai ficar aí, pra deixar de ser bobo. E eu tinha que ficar lá. Mas depois daquilo a minha mãe vinha. Ó, meu filho, eu fiz isso com você por causa disso. Aí quando Deus tira você do castigo, daquele silêncio de Deus que dói. Teve uma vez que eu falei, Jesus, fala comigo, nem foi pra me dar umas porradas. Nem foi pra me dar umas cacetadas. Fala comigo. Deus falou. Passou um tempo. Deus usou de um pastor que tem aqui perto, aqui, pastor Zé Nil. Irmão, mas foi tanta cajadada, foi tanta correada que eu tomei na palavra, que por fim, por exemplo, Jesus chega, já bateu demais. Aí eu fui entender por que o silêncio de Deus. Mas trouxe um resultado positivo na minha vida. Então fica com essa palavra. Espere. Primeiro, espere a profecia cumprir. Espere a revelação cumprir. Para você falar que é de Deus. E depois, veja qual foi o resultado que aquela profecia deu na sua vida. Fique na paz, que Deus te abençoe. Tá bom? Se você gostou do vídeo, põe aqui, ó. Dá o seu like para que o YouTube mande esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas sejam abençoadas no nome de Jesus. Amém? E eu quero te falar, olha, Jesus é bom e eterna a sua misericórdia. Tá bom? Dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e Deus vai sempre nos dando a bênção e a vitória no nome de Jesus. Fique na paz e que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, viu? Em nome de Jesus.